Olá a todos, espero que estejam bem. Ahm, para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, sou formador, tenho especialidades em algumas abordagens específicas e também modelos de psicoterapia e hoje eu gostaria de falar sobre um mito relacionado com a hipnose, que é um dos temas que eu mais aprecio falar e que para mim faz todo o sentido, dado aquilo que acontece em termos de publicidade e da promoção de cursos de formação de hipnose e intervenções hipnóticas fora do contexto da saúde. Portanto, quando eu digo fora do contexto da saúde, é feito realizado por pessoas que não são profissionais de saúde, mas que entendem ou entendem ter legitimidade para assim o fazerem. E um dos mitos que eu hoje gostaria de partilhar um pouco as minhas reflexões é o mito da eficácia da hipnose. Bom, então é assim, hipnose é eficaz, até não o ser. O que é que eu quero dizer com isto? A maior parte dos cursos de formação dados por pessoas que não são profissionais de saúde, não são psicólogos, não são psiquiatras, nem são pessoas que estejam ligadas do ponto de vista da investigação, quer em termos de saúde, quer em termos da área da hipnose, né? para convencerem as pessoas sobre o potencial, sobre a eficácia da hipnose, ou convencerem mais, já que há múltiplos argumentos para convencer uma pessoa a fazer formação em hipnose, não é? Mas um dos argumentos que eles utilizam é o argumento da eficácia na ordem dos 90%, versus a psicoterapia, modelos de psicoterapia. E geralmente esses números são apontados, são referenciados por um senhor chamado Alfred Barrios. Eu vou ser absolutamente realista. Eu não conheço de onde é que vêm esses dados, nunca li de onde é que vêm esses dados, não é? Agora, eu conheço outros dados e conheço outra realidade de investigação que me permite concluir que esses dados são tendenciosos, ou a investigação que foi realizada para obter esses números não foi a melhor investigação possível possa ser feita na área da investigação e na área da hipnose. Pronto. Isto porquê? Em primeiro lugar, não existe nenhum modelo de psicoterapia, primeiro, com 100% de eficácia. Isso não existe. Isso iria pressupor que todas as pessoas dentro do ensaio, se calhar é importante referir isto. Ok, como é que se mede, para se medir a eficácia de uma intervenção e essa eficácia ser uma eficácia, um número realista e um número fidedigno, não é? Essa intervenção específica deve ser submetida à investigação. Tem que haver um desenho experimental. E então há duas formas de calcular essas eficácias. Em primeiro lugar, pode-se realizar uma meta-análise, que é um procedimento de investigação que pretende reunir todos os estudos relativos a um tema, a uma pergunta de investigação específica, vai agrupar
todos esses estudos, vai selecioná-los, vai lê-los, vai ver as suas conclusões e os seus resultados, vai analisar esses resultados para depois tirar uma conclusão. No campo da hipnose já se realizaram meta-análises. A primeira foi realizada por Arvind Kirsch e colegas nos anos 90. Recentemente tem havido outras meta-análises realizadas por outros colegas, por outros investigadores no campo para a eficácia da depressão e da ansiedade, ou para apurar a eficácia na depressão e na ansiedade, e de facto têm-se realizado estas investigações de meta-análise. A outra forma para se apurar a eficácia ou validade de uma intervenção é realizar um desenho experimental, em que para isso agarra-se então nesse procedimento de intervenção, estrutura-se, standardiza-se, manualiza-se, não é? E depois ele passa por um ensaio clínico, ou seja, nesses ensaios são publicitadas essas investigações para se obter a amostra. Neste caso, a amostra será pessoas com a determinada patologia ao qual nós queremos validar a intervenção para. Isto porque não se avalia um modelo no seu geral, isso é estúpido, não é? Agarra-se, por exemplo, pensa-se, por exemplo, na eficácia para a depressão, pensa-se, por exemplo, na eficácia para a ansiedade, e é nisso que se intervém. Portanto, a amostra será possíveis elementos de amostra que tenham critérios de diagnóstico para essas perturbações. E então, geralmente passam por um X número de intervenções. O normal ronda por volta das 20 sessões por intervenção. E depois, do final dessas 20 sessões, é feita, portanto, a avaliação de eficácia é realizada ao longo da intervenção. No final, mais uma vez, não é? Primeiro faz-se uma análise inicial, depois vai-se analisando a eficácia passo a passo e depois, no final, volta-se a avaliar os resultados para depois fazer uma comparação, não é? E, geralmente, no final, passado um tempo dessa intervenção, 3, 6 ou 12 meses, existe aquilo que se chama o follow-up, que é geralmente um contacto com essas pessoas para perceber como é que elas estão, não é? E de facto quais é que foram as potencialidades dessa intervenção ao longo do tempo, não é? Passado aqueles meses todos. E geralmente é assim que se avalia a eficácia das intervenções. E então este senhor diz que a eficácia da hipnose é 90 e tal %. Bom, para já, não há 100% de eficácia em nenhuma intervenção. Isso implicaria que todos os casos fossem casos de sucesso, mesmo tendo em conta as questões de follow-up, ou, no caso das meta-análises, que todos os estudos que tivessem sido avaliados concluam ou tivessem concluído que as intervenções foram 100% eficazes. E isso não existe. Ponto. É impossível. Até mesmo os modelos de intervenção psicoterapêuticos ou outros modelos mais conhecidos e mais investigados e mais eficazes não têm uma eficácia de 100%. Não é? Isso é a primeira. Segundo, os modelos que se tendem a ser mais eficazes no domínio da psicoterapia, portanto, as terapias cognitivo-comportamentais, terapia focada nas emoções, terapias de terceira geração, portanto, modelos de terapia que de alguma forma possam ser avaliados, não é? E isto também inclui algumas intervenções de psicanálise ou psicanalíticas ou dinâmicas que hoje em dia já têm instrumentos para serem avaliados.
Geralmente essas intervenções rondam os 60 e tal por cento, os 70 e tal por cento, também têm dropouts, não é? E depois esses números vão variando de perturbação para perturbação, portanto, nem todas as perturbações têm o mesmo grau de eficácia. Por exemplo, é conhecido que as perturbações obsessivo-compulsivas têm um grau de eficácia, um número de sucesso de intervenções baixíssimo. Não é? Por exemplo, no caso de terapia cognitivo-comportamental, que, tanto quanto eu sei neste momento, é dos modelos que é mais bem sucedidos para as perturbações obsessivo-compulsivas, no entanto, só tem uma taxa de sucesso de cerca de 30%. É? Portanto, muito baixo. Não é? E a percentagem de insucessos é muito maior do que a de sucessos. Portanto, estes valores não são nessa escala. E depois, também aquilo que geralmente se avalia são modelos estruturados, psicoterapêuticos, né? E não meras abordagens. Ou melhor, se nós queremos avaliar abordagens, nós avaliamos essas abordagens dentro de um determinado modelo e dentro de uma determinada standardização ou estrutura de intervenção. Porque, mais uma vez, hipnose não é uma forma de psicoterapia. Portanto, quando nós estamos a comparar uma abordagem versus um modelo psicoterapêutico, não é? Devidamente standardizado, devidamente estudado, com uma teoria de conceptualização por detrás, versus uma abordagem, uma tarefa, uma técnica, eu diria que esse tipo de comparação não faz sentido. Não está no mesmo patamar. Isto é a mesma coisa que vocês fazerem uma comparação de eficácia de terapia cognitiva ou comportamental para a ansiedade versus relaxamento muscular progressivo para a ansiedade. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, eu não sei de onde é que vêm esses valores, mas esses valores são extremamente irrealistas. Na investigação fidedigna, aquilo que acontece é que a eficácia de hipnose é sempre tida em conta quando ela é junta a um modelo de intervenção. Seja cognitivo ou comportamental, seja dinâmico, seja focado, centrado no cliente, seja aquilo que for. E depois aquilo que se avalia é a intervenção sem hipnose versus a intervenção com a hipnose. Portanto, se a intervenção com a hipnose for superior à intervenção sem hipnose, à partida podemos concluir que aquilo que fez diferença na intervenção é a hipnose. Mas a hipnose representa apenas uma parte, apenas uma percentagem de. Portanto, ela não é tida no contexto isolado. Isto é um mito, não é? E a hipnose não é 100% eficaz. Aliás, eu diria que é muito difícil fazer a hipnose sem utilizar um pressuposto ou um objetivo para. Não é? Quando uma pessoa está a utilizar uma indução em que pretende relaxar a pessoa, à partida, não é? O objetivo será, atingir um relaxamento e um conforto porque a pessoa necessita disso. Significa que ela possa estar tensa, possa estar ansiosa, possa estar ativada. Okay? Só aí já é um objetivo claro, não é? Portanto, quando eu peço à pessoa ou faço uma indução de fechamento de olho, não é? Ou que seja
vá utilizando outros termos quaisquer, a partir daí eu tenho um determinado propósito. Portanto, uma intervenção inócula, não é, de hipnose seria, primeiro, eu utilizar sugestões que não implicassem relaxamento ou visualização, seja lá o que for, que aí já estou a utilizar um propósito de outras componentes, né? Utilizo aquilo inócuo, e depois era somente sugestões diretas, no sentido de deixar de fazer isto, deixar disto acontecer, deixar de blá blá blá, etc. E isso simplesmente não é credível. Mas, sendo que hipnose não é uma forma de psicoterapia, significa que ela não tem ferramentas para explicar como é que as perturbações ou determinada perturbação se desenvolve, se cria, se atua dentro da pessoa. Portanto, o tipo de sugestões que são dadas, não é, necessitam de ter ali um contexto, uma informação subjacente. E se alguém não tem formação em psicoterapia, não compreende porque é que aquilo está ali a ser utilizado ou está ali a acontecer, as sugestões acabam por ser ineficazes. Porque reparem, se as coisas fossem tão simples como sugerir a uma pessoa para deixar de fazer esse comportamento ou o comportamento simplesmente parar, já viram o quão simples era a nossa vida? Não havia necessidade de intervenções. Não havia depressões, não havia ansiedade, não havia compulsões, não havia nada. Porque bastava hipnotizar-se a pessoa e dizer e sugerir para o comportamento parar, ou deixar de acontecer, ou ser substituído por outro. Já viram quão maravilhoso era? Isto não é realista. Portanto, para concluir, esses dados que as pessoas que se apresentam para tentar caçar pessoas, esses dados não são realistas. Podem ter sido obtidos por alguma investigação. No entanto, eu iria dizer-vos para desconfiarem, verificarem, compararem com outros resultados. Não é? Vocês, quando vão à procura de investigação, vocês não se ficam apenas pelos primeiros dados que vocês encontram. Porque, à partida, há muito mais investigação sobre um determinado tema. Portanto, vocês vão buscar mais informações, vão comparando os dados, não é? E quando vocês estão numa área em que um determinado estudo apresenta uma eficácia X e depois outro estudo para a mesma problemática apresenta um resultado Y, vocês têm que questionar, não é? Têm que ser críticos. Não é comer porque é uma coisa que alguém vos dá. Não é? Portanto, hipnose tem a sua eficácia dentro de uma determinada intervenção, num modelo psicoterapêutico ou outro modelo de intervenção direcionado para qualquer área. E sim, incrementa eficácia, ou seja, aumenta a eficácia da intervenção. Se isso faz com que seja eficaz por si só, não. Aumenta a eficácia da intervenção. Ponto. Portanto, dados desse género não são realistas. Lamento dizer-vos uma coisa dessas. Se vocês querem continuar a acreditar, estão no vosso direito, estão na vossa escolha. Agora, o que eu vos posso dizer é que há muita investigação utilizando hipnose e eficácia de hipnose que apresenta dados diferentes para situações diferentes. Okay? Fiquem bem, até uma próxima.